por pedaços. A primeira parte importante aqui desse descritivo são as consequências pontuadas por Deus em relação ao pecado. O curioso dessas consequências é que elas estão ligadas ao que estava no princípio da criação. Então, para cada item que a gente encontra lá em Gênesis 1, 26 a 28, a gente encontra a correspondência aqui naquilo que Deus pontuou como resultante do pecado. Então, assim que Deus termina de criar o homem e a mulher, ele dá uma bênção e diz: sede fecundos, multiplicai e enchei a terra. A primeira das consequências do pecado que Deus traz à tona tem a ver com aquela bênção. Então, multiplicarei grandemente a dor da tua conceição, tem a ver com a bênção que estava lá atrás do ter filhos. Então, aquilo que era uma das semelhanças com Deus, que era, no caso, similar ao processo da criação, agora passa a ser um dos elementos afetados pelo pecado. E aí a dor entra em cena. O que deveria ser prazer e alegria, agora tem uma dor envolvida no processo. O segundo item que aparece aqui para a mulher tem a ver também com aquilo que estava na criação da mulher. Far-lhe-ei uma adjutora que lhe seja idônea, que lhe seja igual, que atue em semelhança contigo. Consequência para a mulher, depois do pecado, passa a ser: o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Então, os dois elementos que estavam pontuados na criação, agora eles mudam de contexto depois do pecado. Para o homem é a mesma coisa. Quando Deus termina de criar o homem, ele tem algumas referências que ele apresenta para o homem. Uma dessas referências é o domínio sobre todas as coisas. Todas as coisas na terra serviam ao homem, contribuíam para ele. Na apresentação do pecado, a terra se torna maldita por causa do homem e ela passa a contrariar aquilo que seria a aspiração humana. E, portanto, ela conspira contra o ser humano. Cardos, espinhos, violência, selvagem, etc. Todos esses elementos são resultantes do pecado. E o homem não domina mais a terra. A terra agora age contra ele. Para ele conseguir algum nível de domínio sobre a terra, isso vai exigir esforço. Vai exigir um esforço redobrado. E daí aparece: com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Também aparece uma referência importante aqui nas consequências para o ser humano, que é a questão da morte, que aparece para o homem. Então, a referência que Deus tinha pontuado de vida eterna: tudo você pode comer, exceto a árvore da ciência do bem e do mal, porque se comer dela morre. Agora Deus pontua: você vai morrer. Mesmo que a morte não tenha acontecido de forma imediata, ela vai ocorrer. E é para o homem que Deus dá essa consequência, porque ela traz para ele que ele deu a referência da árvore da vida e da árvore da ciência do bem e do mal. Também aparece uma outra consequência do pecado, que é a mudança nos hábitos alimentares do ser humano. Enquanto em Gênesis 1, 28 em diante, você vai encontrar os hábitos alimentares ligados a frutas e a cereais, castanhas ou coisas do gênero, sementes. No texto do capítulo 3, quando o ser humano sai do Éden, a dieta dele é alterada e Deus pontua: você vai ter que comer da erva do campo. Isso passa a ser parte da dieta humana pós-pecado. Tudo isso aqui são elementos que evidenciam os pontos que estavam lá atrás na criação e que Deus traz. Teve mais consequência do pecado? Sim, teve um monte de outras consequências do pecado. Aqui o texto não é para esgotar as consequências do pecado, mas é para contrapor aquilo que era bênção e que agora deixou de ser. Aquilo que era alegria e que agora deixou de ser. Então o texto está em oposição, o capítulo 3 está em oposição ao capítulo 1 e 2. As referências que tinham lá se perderam depois do pecado. Outra coisa que aparece aqui no texto, em relação... Só uma pergunta aqui. Diga. No verso 19, fala: com o suor do seu rosto você comerá o seu pão. Eu acho que eu não tinha nem noção do que é pão. Não, o pão aqui é alimento. É alimento. Alimento. É que a referência de tradução aqui traz para pão. Por quê? Porque quem está escrevendo esse texto quem é? Moisés, dentro de um outro contexto histórico. Então, quando ele aborda metaforicamente a palavra pão, é a mesma metáfora que Jesus usa no Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Só vou comer pão a vida inteira? Não, não é essa a questão. Pão ali é uma metáfora. Está em posição para o alimento. Outra pergunta, solo
dos cargos, abrolhos, dos vinhos, violência, selvageria. E o caso, não sei porquê, fiquei com essa dúvida agora. Mosquito, rato, barata. Vou de novo, eu não sei quais desses elementos e em que contexto existiam no Éden. Assim como a gente tem deturpação de animais, nada impede que eu tenha deturpação de outros tipos de estruturas na natureza, sejam estruturas de plantas, etc., e estruturas de insetos. No Éden tinha insetos? Muito provavelmente sim. Agora, quais? Em que contexto? Com que abordagem? Com que atividade? Então, tudo isso tem uma situação que extrapola a nossa... Do tempo também foram degenerando. Sim, pode ter degeneração e processos mutativos. A natureza não está livre de mutações, não está livre de transposições interespécies, tá? Entre interestruturas, né? Entre modelos de mesma natureza. E até mesmo alguns saltos interespécie mesmo. Que é o caso, por exemplo, do burro, né? Os elementos estéreis que a gente vê produzidos na natureza. O burro não faz parte da criação de Deus. Burro é uma deturpação, entre aspas, né, de um cruzamento de salto entre seres de estruturas diferentes, que é a mula e o cavalo. Então você vai ter elementos que foram alterados dentro da estrutura de continuidade da vida na Terra. No Éden isso não teria acontecido, mas fora do Éden não há mais limite para as coisas. Então, o que se produziu? Quem garante que alguns desses insetos que a gente tem, chamados de nocivos hoje, não tinham outra abordagem e outra função? Me diz assim, que diferença tem entre uma barata cascuda, daquelas americanas, por exemplo, que no Brasil quase não tem? Às vezes você vê em situações muito grotescas aí de lixo ou coisa do gênero, mas não é raro ver aquela barata cascuda que nem tem na América, que algumas são chapuletas assim, grandes pra caramba. Qual a diferença dela e um besouro, por exemplo? No sentido do inseto em si. É que a gente associou as figuras de determinados insetos a determinadas situações de asco. E aí quando a gente vincula essas situações de asco a esses insetos, é que eles criam um contexto fora do padrão para nós. Oi? Nunca falha, não. Reloginho batido. Essa barata cascuda não voa. Oi? Dependendo da barata, voa. Dependendo da espécie, voa. Outra pergunta. Deus então já criou os animais sabendo do pecado. Deus criou tudo sabendo do pecado. Porque se for ver depois a cadeia alimentar, elas se encaixam. Todo o processo contingencial do próximo passo já estava lá. Por quê? Deus sabia. Você sabia por que fez. A gente volta para aquela coisa da tautologia, né? De tentar responder o óbvio. Se você sabe por que fez, por que não deixou de fazer? Porque na realidade não tem a ver com ele. A criação e as coisas que Deus faz não tem em primeira instância a ver com ele diretamente. Porque ele é completo, ele não precisa de ninguém nem de nada. Tem a ver com o amor dele. E esse sim precisa de coisas. Precisa de pessoas para amar. Não é para ele. É o inverso, ele cria para ele se fornecer aos outros. Então Deus ama e porque ama, cria. Cria para que os outros se sintam amados, para que os outros sejam felizes. Porque ele em si é completo. Então, é um olhar inverso. A gente não consegue ter a menor noção do que significa isso. Porque nós somos criaturas. Então toda a nossa noção é de receber e não de dar. Toda a noção de Deus é de dar e não de receber. Então o paradigma é diferente. Mesmo que a gente responda ao amor de Deus, a gente não responde se o amor não veio primeiro. Deus não. Deus ama incondicionalmente. Não tem uma estrutura prévia de criação para Deus amar. Ele ama. A gente vai passar a eternidade inteira e nunca vai entender isso. Porque aí não é uma questão de entendimento racional, é questão de estrutura. Eu não sou assim. Deus é. Se a Bíblia não pontua que Deus ama, embora Ele ame, a Bíblia pontua que Deus é amor. Então é mais do que amar. A gente ama, Deus é. A gente nunca vai ser amor. A gente vai amar, mas não ser.
mesmo no mundo perfeito. Nem os anjos sabem. Nem os anjos sabem o que é isso. No sentido extremo do termo, nem os anjos. Eles respondem a. Deus os amou e eles respondem em amor. Amam de forma incondicional, incondicional em termos, né? Amam no sentido de amar mesmo, genuinamente, sem pecado, mas esse amor é uma resposta. Ele ama alguém porque foi amado primeiro. Deus ama alguém porque ama, ponto. Não porque foi amado. Isso são coisas que a gente não tem como compreender porque não fazem parte da nossa natureza. Hoje a gente não conseguiria amar se a gente não fosse amado. Sob o ponto de vista de criatura, é sempre uma reprodução. Você consegue decidir amar quem não te ama. Isso você consegue fazer. Mas por que você consegue? Porque alguém te amou primeiro. Tem uma referência prévia a isso que te leva a essa decisão. Ora, se Deus me amou quando eu ainda era pecador, por que eu não amaria o outro que não me ama? É uma resposta. Diferente do amor de Deus. O amor de Deus não tem condição, não tem argumentação, não tem um processo de balanceamento. Não, Deus ama. Ponto. E Deus é amor. Ponto. É que no solo do gosto da expressão, me lembra dos, por exemplo, dos alimentos que tem embaixo da terra. Foi só a partir daí que Adão e Eva começaram a ter acesso. Porque parece tanto que eles... Então, quando você olha a dieta alimentar do Éden, a dieta alimentar do Éden é precisa. É só voltar lá, Gênesis capítulo 1, versos 29 em diante. Se eu não estiver equivocado, é por aí. É isso aí. Se olhar aqui, está bem explícito o modelo. Eis que vos tenho dado todas as ervas que produzem semente, as quais se acham sobre a terra, de toda a terra, sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto, que dê semente, servosão para o mantimento. Então, está bem claro qual é a dieta aqui. A dieta aqui que é frutos e sementes. Ou seja, castanhas e todas as coisas que fazem parte desse leque e os frutos. Isso é a dieta do ser humano. E se você olhar a estrutura orgânica humana, de fato, essa é a melhor dieta em termos daquilo que é a condição humana. Só que ela não é a dieta completa. Sim, sob o ponto de vista, se eu falar do Éden para dentro, ele tem razão. Ele se equivoca quando ele fala isso do Éden para fora. Porque do Éden para fora, esses alimentos não são completos para tudo que o ser humano necessita. Por mais que eu queira forçar a barra para dizer que é. Não são. São bons, mas faltam outros. Faltam coisas por duas direções básicas. Coisa número 1 que falta. Os alimentos já não têm mais o mesmo vigor e nem a terra que tinha naquela época. Portanto, eles têm perda. Assim como tudo tem perda de vitalidade, os alimentos também têm. Então, eles já não fornecem aquilo que é compatível com tudo que eu preciso. Ninguém vai morrer por se alimentar de frutos e de sementes. Você não morre por isso. A gente não morre por falta de comida, a não ser que passe fome. A gente morre por excesso. Então, assim, eu não posso justificar um padrão pelo outro. E é esse o erro que muitas vezes se comete numa análise superficial da Bíblia. Eu não justifico um fenômeno pelo outro em cima de um postulado errado. Então, beleza. Vai morrer se comer só fruto e semente? Não. Desde que você faça o quê? O leque aberto. Então, todas as possibilidades de semente, todas as possibilidades de fruto. Então, num país tropical até isso é possível. Você tem um leque bem grande, só que tem que ter bolso para isso. Tem que ter o leque grande, mas o bolso tem que ser grande na mesma proporção. Por quê? Para você fazer a varredura das sementes que dão conta de todas as abordagens e variar para não ficar em cima de um bloco só castanha de caju, só castanha do Pará, você variar esse bloco, essa variabilidade que complementa a dieta inteira tem um custo, tem um preço. E não é barato. Só olhar um pouquinho de compras de supermercado, você vai ver que não é barato. Oi? Então ele tem noção de quanto custa a parede da direita do mercado. A parede da esquerda é bem mais barata que a parede da direita.
Entendeu? É só lembrar. E percebe, toda a parte nutricional boa está na parede direita. Só que ela é 1/3 ou mais cara, se eu for usar na mesma quantificação. Então esse é um nó, esse é um nó da estrutura. A parte de remédios, tudo que cura ou tudo que é preventivo de doenças diretas, está no segundo bloco. Está nas ervas. Todos os remédios que a gente conhece na alopatia moderna são derivações sintéticas de coisas que estavam presentes no mundo natural, nas ervas, nas raízes. São ali que estão os elementos de remédio. Então, quando você muda a dieta humana, isso também tem um fator futuro. Aliás, todas as questões, embora isso não seja uma modalidade direta, mas ela é indireta, todas essas maldições pontuadas aqui, como consequências do pecado, têm embutidas nelas uma bênção. Todas elas. Então, quando eu falo em dor, aqui serve a dor para quem está fora do Éden. Para doer? Não. A dor é o único mecanismo de proteção que a gente tem aqui do lado de fora. É a dor que me tira a mão do fogo, é a dor que me tira a mão do espeto, é a dor que me evita um eclâmpse, é a dor que me sinaliza, corre para o hospital porque daqui para frente não tem o que fazer. Entendeu? Isso tudo está embutido atrás desse dor do parto. Quando eu olho, o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará, beleza, isso é uma consequência direta do pecado que desestruturou a idoneidade. Ao mesmo tempo, equalizou a ordem do caos. Já imaginou duas pessoas iguais, pensando diferentes, tentando se ajustar? Então, essa diferença também traz embutido um outro modelo. Existe uma equalização de forças aqui que, se tratada do jeito bíblico, resolve a conta. Ou seja, essa subserviência, fruto do pecado, pode ser revertida em submissão. O domínio, fruto do pecado, pode ser revertido em alteridade e não em autoridade. Mas para fazer isso, o que eu preciso? Cristo no meio do caminho. Então o mandamento para os homens passa a ser qual? Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Assim como o mandamento para as mulheres passa a ser: mulheres, sejam submissas aos vossos maridos, como ao Senhor, ou em amor. Então, esse desenho passa a mudar o protocolo do efeito direto do pecado. Em não feito esse desenho, será domínio mesmo, com autoritarismo e subserviência. Então, quem vai decidir sobre qual vai ser a consequência é o homem e a mulher. E o depositário disso passa a ser a comunhão com Deus. Se eu tenho a comunhão com Deus estabelecida, isso se equaliza, mas não se perde o domínio, porque a consequência do pecado está lá. Ou seja, a mulher continuará sendo sexo frágil e o homem continuará sendo bruto, tapado, cego e irracional. Então, isso continua sendo o desenho, não muda. O que muda no desenho é a submissão desse sujeito a Cristo e dessa sujeita a Cristo, que muda o protocolo de relação entre os dois. Então, esse passa a ser um desenho. Então, no protocolo tem uma bênção embutida. A maldição... Oi? Então, agora se a gente vai para o do homem, é a mesma coisa. Quando ele vai ter que suar para trabalhar, a degeneração, o efeito colateral do pecado, diminui no tempo. Então, quanto mais atividade física ele faz, mais ele estica o prazo de validade. Então, longevidade vai ter ligação direta com a alimentação do ser humano, com o seu trabalho e com o seu descanso. O equilíbrio dessas três coisas e o uso dessas três coisas vai produzir uma bênção no final. Portanto, o suor do teu rosto comendo o pão não é em si somente uma maldição. A maldição está no que a terra está produzindo para mim de efeito colateral. Mas o eu ter que trabalhar se torna uma bênção. Atrás do fenômeno tem uma bênção. Que mais que aparece aqui? A única coisa que eu não posso dizer em primeira instância olhando e achar que é bênção é a morte. Mas quando eu olho o efeito do pecado e por que o homem foi expulso do Éden para não comer da árvore da vida, ali aparece onde está a bênção. Qual é a bênção? Agora que o ser humano conhece o bem e o mal, que não tome da árvore da vida e coma para viver eternamente, porque viver eternamente no mal é um martírio infindável, é uma desgraça sem fim. Então o que Deus faz? Enxuga o tempo. E enxugar o tempo, por mais que doa aqui, é misericórdia por causa do pecado.
para que o ser humano não viva no pecado mais tempo do que precisa para tomar a sua decisão com Deus. E aí ele descansa e aguarda a vinda de Cristo. Então, esse descanso passa a ser também uma bênção, também uma misericórdia de Deus frente ao pecado. Ou seja, aquilo que a gente olha como maldição, eu vejo como consequência e não como maldição. Consequência no sentido, eu fiz uma escolha que diverge do plano de Deus e agora Deus tem que equilibrar esse fenômeno para que eu me ajuste e retorne para casa. E aí Deus mexe nas coisas que tem que mexer. Então a dor aparece, Deus mexe na estrutura de genes humana, liga lá o que não estava ligado, desliga o que estava ligado e muda o contexto. Isso a gente começa a perceber hoje, na cultura genética de hoje, de que há desativados e há um monte de outros ativados. E alguns desses ativados, se eu mexer neles, eu mudo o contexto da estrutura humana. Por exemplo, um que eu listei aqui há um tempo atrás, que é a questão da visão. Tem um gene que cuida dessa estrutura da visão, que se eu mexer nele, eu passo a ter visão infravermelha também. Passo a enxergar calor. Pergunta, quais dos genes que a gente tem desativado na estrutura humana que estavam ativados no Éden? Quais foram desativados e quais estavam desativados no Éden e foram ativados depois dele? Uma pergunta interessante para se fazer para a estrutura humana. Só o Papai do Céu conhece isso. Esse mapa está com ele. O que ele ligou e o que ele desligou, esse mapa está com ele. Mas que tem estruturas aí atrás que estão desligadas e outras que estão ligadas arbitrariamente, e que se eu mexer muda tudo, o contexto, elas são reais. O ser humano tem tentado brincar com esses fenômenos para conseguir aquilo que é o sonho da vida humana, né? A vida eterna. Mas esse negócio do infravermelho saiu já escrito sobre isso? Sim. E foi na prática? Sim. Você já tem elementos. Tem várias estruturas aí que estão começando a aparecer. Depois que você fez o mapeamento do genoma, a partir daí o céu é o limite, né? O último nível da carreira que a gente tinha, pelo menos daquilo que era bruto nos paradigmas antigos de ciência, rompe-se quando você consegue mapear DNA. A partir daí, você muda o patamar das pesquisas e muda o lugar onde você vai fazer as pesquisas e as plataformas que você vai mexer. A regra do jogo você já conhecia desde o tempo de Mendel, mas a aplicação dessas regras visivelmente com todos os desenhos dela aparecem quando você consegue de fato o mapeamento completo. A partir daí, você começa a descobrir um monte de coisas que você não sabia. Qual que é o motivo de eu poder enxergar calor? Não, a questão não é nem descobrir motivo ou não, são coisas que você descobre por acidente. Você está fazendo pesquisa, você descobre que tem uma estrutura desativada e você ativa. Quando você ativa, você descobre que ela produz um tipo de efeito. Então, é o ser humano fazendo pesquisa. Mas tem como ativar? Hoje você manipula a estrutura genética, não manipula? Mas no ser humano? Em qualquer estrutura, se você descobrir onde está. Nós não estamos hoje trabalhando para descobrir qual é a fonte de Parkinson, por exemplo? E que elementos do cérebro, que se eu mexer neles, eu paro ou retardo o Parkinson? A gente não está com pesquisas bastante avançadas tentando reversão do Alzheimer, descobrindo qual é a cadeia genética que lida com o Alzheimer para reverter o processo? É nesse nível que estão as pesquisas hoje. Entre você descobrir qual é a estrutura e você conseguir manipulá-la, sempre tem um tempo. E entre você descobrir que pode manipulá-la e quais são os efeitos colaterais, tem outro tempo. E no meio de toda essa briga está a discussão legal. Posso ou não posso alterar modelos genéticos? E aí tem uma discussão de nível ético. Células-tronco e todas essas coisas do gênero. Então, quando você entra nesse campo, que é a pesquisa genética, isso não é agora, isso é de 20 anos atrás. Quando eu estava na faculdade, já existiam livros, por exemplo, um livro que eu tive que ler na época de graduação, falando de 25 anos atrás, 26 anos atrás, vocês não eram nem nascidos, tinha um livrinho que tinha saído em português, já era um livro de pelo menos uns 5 ou 6 anos em inglês, e tinha saído em português, eu li na graduação. Era Brincando de Deus o título de livro. Ele já discutia naquele então, de 27 anos, 26 anos atrás, essa discussão dos modelos genéticos, essa briga dos modelos genéticos e a possibilidade ou não de eu mexer nisso. Já existiam pesquisas bem avançadas naquela época na prospecção de mexer na estrutura genética, principalmente nas plantas naquela época. Mas lá pra cá, eles continuam estudando e não conseguiram avançar muito assim, palpavelmente, né? Tem muita coisa já avançada, só não vem à tona. Muita coisa avançada no laboratório e tal, mas... Ela não vai para a rua por causa da discussão legal.
Pensa mais ou menos assim, o laboratório está aqui. Mas a possibilidade de eu trazer para o mundo real está aqui atrás. E não é porque o laboratório não tenha condições. Por exemplo. É porque eu não consigo liberação legal para fazê-lo. Sim, mas por exemplo, o caso daquela ovelha lá, Dolly, né? Que fizeram um clone e tal, acabaram descobrindo que a ovelha já vinha a vida com problemas de velha. Até quando? Até pouquinho tempo atrás, coisa de mês atrás, quando eles conseguiram o primeiro nível de clonagem direta com bagagem perfeita. Portanto, já não é mais um paradigma a questão da Dolly. A Dolly foi o primeiro dos elementos num animal macro como o tamanho de uma ovelha. Mas depois da Dolly já foram clonados um monte de outros animais. Como antes dela, também a gente já tinha discussões de clonagem, só não vinham à tona como modelo de pesquisa por causa de não haver liberação legal de outros animais. A Dolly foi a primeira que veio à tona com todo o foco legal, liberação e todas as discussões éticas da pesquisa. Mas quantas outras estruturas foram feitas assim, por baixo dos panos, para testar? Ciência é assim. A gente não pode imaginar que o laboratório é bonitinho e segue as regras. O laboratório não segue as regras. Ele segue as regras quando ele descobre que dá para fazer e aí, se ele quiser publicar, vai precisar seguir as regras. Mas até ele chegar lá, ele já fez muita bagunça lá atrás. Lembrando que laboratórios, a gente tem laboratórios em lugares de prospecção pública, mas eu tenho um monte de laboratórios que estão aonde? Nas estruturas militares. Os laboratórios mais avançados do mundo, em termos de avançar a linha do limite ético da pesquisa, não são os laboratórios públicos, são os laboratórios militares. Então, assim, quanta pesquisa está engavetada na América, na Alemanha, na França, na Inglaterra, atrás do modelo militar. Pensa nas batalhas, guerras químicas, tudo isso. Oi? Deve ter soldado ali no vermelho também. Então, assim, a gente nunca tem o limite exato dessas coisas. Porque, infelizmente, a humanidade não é transparente, ética, etc., em tudo que faz. Ela avançou muito. É igual tecnologia. Pensa em TI. Quanta coisa a gente já tem inventada em TI, que a gente pensa em sonhos de futurismo, e elas já estão prontas, já estão fora do laboratório, prontas para ser produzidas, só não foram por uma questão comercial. Se você pegar HP, Dell, Samsung, Sony, etc., esses caras têm pesquisas para 10 anos para frente. É porque se eles lançarem tudo de uma vez, a gente tem mais. O mercado esgota. Você dá um salto exponencial na plataforma sem que todas as intermediárias tenham sido vendidas. Lembra? Pendrive, você lembra disso? Quanto tempo levou para um pendrive de 128 caixas, 128 chegar na praça? 10 anos quase? Por causa do tamanho, né? Não, ele já estava pronto quando? Quando você fez o primeiro pendrive, até 1 tera já tinha pronto. Já tem pronto. Quanto tempo vai levar para chegar até o mercado? O tempo que você vender cada nicho. Você vendeu 1 giga, na verdade começou com... programas do tamanho também, né? Exatamente. Não adianta. Você tem que fazer leitura, pacotes de dados, tudo isso tem que... Se pegar os Windows mais antigos, você não conseguia transferência de pacotes de dados maiores que... Eu não lembro mais. Faz tanto tempo que eu já não lembro mais os limites. O primeiro USB era uma piada perto. Né? Então, E como que a concorrência está nesse sentido? que concorrência? Elas têm se- Não, isso aí tem acordos. Isso tem acordos de bastidor. Tem alguém que registra a patente. Primeira conversa é essa. Então, quem registrou a patente é o dono da tecnologia em termos de lançar primeiro e de decidir a sequência. Os outros que copiam sempre na carona de. Você pegar a tecnologia de determinados elementos, o primeiro que descobriu a tecnologia registrou a patente, ok, fechou. Daí para frente o que acontece? Se essa patente está fechada e não tem elementos de cópia possíveis que caminhem em paralelo à patente, então você não tem jeito, só que ele vai lançar. Se ela está semi-aberta e outros têm condições de desenvolver tecnologias similares, então eles vão, só que aí começam os acordos. Porque se você lançar o outro muito à frente, o que acontece? Ele também queima o mercado dele. Então ele meio que vai na carona. E ele vende um valor agregado ao pacote. Então a discussão ali não era tamanho de pendrive, a discussão era o quê? Um pendrive era assim, outro era menor, um era mais robusto, outro era menor. Um tinha negócio de fechar, o outro não tinha. Então eles brincavam em cima da mesma plataforma de tamanho, mas fazendo o quê?
variações na caixa, na casca. Quando alguém lançava o próximo, aí todo mundo ia na carona. Lançava o próximo, todo mundo ia na carona. Mas esse acordo dos bastidores, porque, por exemplo, nessa do pendrive, a gente lembra que na mesma época, tinha sempre um que lançava o menor, aí ia todo mundo correndo pro menor. Sim, mas era a mesma coisa. Só Era menor, mas de mesma capacidade. Você não alterou o paradigma central, que é a capacidade. Você alterou o quê? Você alterou a casca. Ah, mas que também é. Sim, mas aí sim é uma brincadeira livre. Agora, o que está no bastidor? É o quanto a gente solta e avança o modelo, quebrando todas as normas de possibilidade de resposta de consumo. Um exemplo disso é o Blu-ray, que morreu por causa do SSD, por causa do pendrive. Falando. Porque hoje em dia você vê muito pouca gente com Blu-ray. Eles erraram o alvo, né? Você baixa na internet já em formato que foi tirado do Blu-ray, mas você não precisa do Blu-ray. Você usa uma mídia, um pendrive, um HD externo. A mídia não. Então, ela já nasceu morta. Por que não funciona? Porque estava naquele processo do limbo, sabe? Quando você está no degrau entre uma coisa e outra, aí você arrisca o mercado, você lança. Só que você lança e o mercado corre mais rápido no uso e na plataforma de software, que foi o que aconteceu. A plataforma de software evoluiu muito rápido. E essa você não tinha controle, porque essa é serviço, não é hardware. O Blu-ray não morreu por causa do hardware, tampouco por causa da resolução. Ele morreu por causa da mídia. A mídia foi superada pelo software. Quer dizer, se eu tenho o vídeo digital de um lado, que é software, plataforma virtual, e tenho o vídeo do outro lado, que é plataforma física. Esse aqui custa 0, esse aqui custa 2x, qual que eu fico? Então não tinha mercado. É diferente de quando saiu do vídeo para o DVD. Do vídeo para o DVD foi um salto numa época em que as outras mídias eram caras. Então quanto custava um pendrive, era muito mais caro. Então o DVD colou e era rápido, muito menor do que o CD, diminui a plataforma de exposição, as locadoras amaram, porque em 2 ou 3 estantezinhas você guardava em 3 salões. Então, mudou um padrão. Agora do DVD para o Blu-ray, o que mudou? Nada. Então você mudou a resolução, mas numa plataforma que é digital. O digital corre mais rápido. Aí não tem jeito, aí não tem escape. Você quer ver outra coisa assim? A gente está assistindo uma tecnologia que é 4K, por exemplo, frente à tecnologia do Full HD. Por que o 4K não cola hoje? Primeiro, porque é muito caro. É uma plataforma de baixa distribuição. Segundo, porque eu não tenho... Não, é cara a estrutura, frente às outras. Mas eu não tenho nada produzido em 4K. Então não justifica. Eu vou comprar alguma coisa de 4K para projetar o quê? O Blu-ray passou por esse fenômeno. Quando ele foi lançado não tinha mídia. Mas o 4K ele é mais do que É 4 vezes o Full HD. 4 vezes por ano. Só. 4 vezes. Você sai de 1080, né? Que é a resolução do Full HD. 1080 para 1920 para 4.000 e os quebradinhos, né? 4024 por... Você quadruplica o fenômeno. Você diminui o pixel, onde cabe um pixel, cabe 4. É perfeito, a resolução é fantástica. Então, onde está usando o 4K hoje? Quem faz leitura de tela, que você precisa de alta resolução, então quem faz desenho, esse pessoal está comprando monitores de 4K, mas monitores, não TVs. Então, nessa área está indo razoavelmente bem o 4K. Porque tem os celulares novos que estão gravando em 4K, né? Mas Tem, mas não tem... É desperdício. Vai fazer diferença, sabe para quem? Para broadcast, TV. Então você já está começando a sair câmeras em 4K, principalmente em Super 35, que é aquelas câmeras que são câmeras de vídeo, mas que gravam com textura de filme. Então ali tem um campo interessante de exploração para o 4K. Mas é algo que vai ter que produzir material para depois ele chegar no público e o público ter sentido de usar. Tem um tempo.
curioso é que isso estava no Gênesis, né? Nós estamos, não tem país nenhum que libera essas diferenças genéticas, né? Até agora não. A briga continua a mesma em tudo que é Resolveu o campo. problema do mundo, podia liberar Os só. que liberariam são os. Os mais avançados que poderiam liberar são os que estão mais reticentes na liberação pública. Que são os. Hemisfério Norte. Moisés, eu sei que você já falou mais nessa. DNA tá em cada célula. E para mudar isso aí, muda célula por célula? Se mudar? Depende do que você está mexendo, cara. Você não está mexendo no DNA, você está mexendo numa estrutura de gene em algum ponto da estrutura humana. Lembra que Mas para se aplicar isso, igual o cara vem infravermelho, é para se aplicar isso nele. você tem fatores replicativos, aí você tem uma cadeia aí de estruturas que você tem que mexer. Ah tá, mas ele tem gene todo. As que estiverem interligadas com aquele fenômeno. Você não precisa mexer em todas, você precisa mexer nas que estão ligadas com aquela estrutura. Professor, se essa clonagem já está, você já falou que um mês atrás eles já clonaram assim, é possível clonar o ser humano, então? Faz tempo. Faz tempo? Sério? Não. Mas assim, se desse para clonar, O princípio é o mesmo, tá? ele pensaria a mesma coisa que eu? Não. A clonagem é material genético idêntico, ou seja, é como se fosse um irmão gêmeo, mas na verdade não é gêmeo, é você mesmo. Ok? Mesmo mapeamento genético. Pensamento não tem a ver com isso. Pensamento é interação com o meio. O modelo temperamental pode ter a ver com isso se o mapeamento for idêntico. Oi? Ninguém sabe. Sabidamente, publicamente, ninguém sabe. Mas possibilidade existe, perfeito. Clonar um animal e clonar o ser humano, o processo é exatamente o mesmo. Agora, já fizeram? Nasce na criança, então, Quando você clona? É o processo de nascimento normal, gestação, nascimento, etc. Teve um filme bem antigo, não bem antigo, de 79, que eles fizeram isso com Hitler, né? Sim. E naquela época era uma loucura, né? Pensar nisso, mas se eles fizeram o filme é porque Não, já deviam ter informação. Né? a discussão da clonagem é uma discussão antiga, ela não é nova. Imagina você clonar um Hitler, aí você vai clonando até para não Então, perder é interessante. Você quer assistir isso, veja o filme Sétimo Dia, e aí você tem esse desenho bem claro. Lembra do Sétimo Dia? Vocês já chegaram a ver? Com o Arnold Schwarzenegger? O filme é exatamente sobre isso, sobre a questão da clonagem. Outro filme que tem essa mesma abordagem é o Ion Flux. Qualquer um dos dois filmes que vocês assistirem, o desenho é exatamente esse. O Ion Flux é um filme, ele é feito naquela região lá da... Ele é filmado no Palácio Sanssouci, em Berlim. E o outro, que é o do Arnold Schwarzenegger, é um filme de futurista, né, de clonagem. São dois filmes interessantes para você observar a perspectiva dessa questão da clonagem humana. São ficção, os dois filmes são de ficção, mas a discussão atrás do filme é interessante. Qual é o nome do segundo? Um chama Aeon Flux, Aeon. Aeon, A-E-O-N, Aeon Flux. Acho que é isso, Aeon ou Eon, é um dos dois nomes. Flux. Bom, gente, acabou? Não me pergunta que eu nem lembro por onde entrou nisso. É uma pergunta do êxodo. Ainda tem a pergunta do êxodo, é o livro próximo. Começou a fazer comigo, né? É só uma coisinha assim, só para para fechar de fato o texto do capítulo 3, tem uma coisinha que eu não pontuei, é simples, mas eu não pontuei, que é o verso 21. Antes de Deus despedir o ser humano do Éden, Deus troca as roupas deles, né?
E aí, se trocar as roupas, tem um implicativo aqui bastante importante, que é eles saírem de lá com túnicas de peles. E até onde eu me lembro, de memória, não dá para fazer túnica de pele sem matar o sujeito que era dono da pele. Então, assim, isso faz parte... Na época não tinha o poliéster. Isso faz parte de um desenho estrutural aqui, quer dizer, brincadeiras à parte. Na realidade, o que Deus faz aqui é o primeiro sacrifício que está sendo feito aqui. Tem um primeiro desenho sendo feito para ensinar Adão e Eva do que aconteceria. Então, aqui acontece o primeiro sacrifício de cordeiro e é a razão pela qual Adão e Eva não foram mortos. E é a primeira lição que Adão teve que aprender. Você só está vivo porque quem vai morrer sou eu. E aí a primeira grande lição de Adão não é só ver a morte que ele causou na natureza, mas ver a morte que ele vai causar no Filho de Deus. E que ele só está vivo por isso. Portanto, a pele que eles saem do Éden não é a pele qualquer, mas é a pele do próprio Cristo. Que é a pele do Cordeiro que simboliza o Cristo. Então tem uma lição muito interessante aqui atrás do verso 21, que é a demonstração do amor de Deus na expulsão do Éden. Ele não os manda fora do Éden para que eles resolvam a conta. Deus resolve essa conta para eles e manda eles prontos para fora. A misericórdia é completa. Deus põe os dois de pé e agora fala, ok, daqui para frente vocês estão em ordem, sigam a vida de vocês e escolham certo as coisas daqui para frente. Então isso é interessante no verso 21, aí de fato isso fecha o capítulo. O restante a gente vê na história sequente, que é a permanência do Jardim do Éden até o dilúvio, tem relações interessantes aqui, e a proibição, né, de chegar até a árvore da vida, a proibição de participar do Éden, imposta aqui nos querubins e na espada, que fica cuidando do Éden. É só em White que menciona o fato do Éden ser levado para o céu ou na Bíblia? Só. Você não vai ter a Bíblia nenhuma outra relação abordando o Éden fora daqui. O que a gente sabe que ele ficou aqui é porque os anjos estavam ali cuidando, então fica evidente isso no Gênesis, não tem como evitar. Agora o que acontece depois é só no Patriarcas e Profetas, em História da Redenção, que você vai ter esse relato. Tem algum lugar da E no Bíblia, Grande Conflito também. que fala que os anjos são semelhantes a gente? Ou alguma coisa Não. assim? Então a gente não sabe a estrutura da Porque eles são um pouco maiores, né? O Salmo não fala. Nós somos um pouco menores que os anjos, isso sim, mas não diz a respeito à semelhança ou aparência. Não há relatos. Porque a gente Também sempre teve um- imagina um ser humano com asas, né? Oi? Porque a gente sempre imagina um ser humano com asas. A ideia que a gente faz dos anjos é um ser humano com asas, mas não necessariamente as relações de percepção são exatamente essas. A gente não tem condições de avaliar essa condição, porque quem teria condições de avaliar essa condição, se tivesse descrito como os anjos são, seriam os profetas que os viram. Só que vários dos profetas viram os anjos na forma humana, nem com asas tal. Eles apareceram, conversaram com eles, então tem o homem vestido de linho, chegou um homem vestido de branco, mas essa visão dos anjos com asas não aparece em todos os fenômenos. Eles não precisam de asas para voar, né? Oi? O anjo não precisa de um par de asas para voar. Não necessariamente. Até porque se a dimensão do voo não é aquela dimensão física de voar, a asa pouca... Uma coisa para nós entendermos, né? Não, ela é real. Mas isso pode ser simplesmente nível estético e não nível funcional. Eu estava lendo, eu não lembro aonde, no Espírito Profecia, eu estava lendo que eu tive a forte impressão que eles punham as asas e tiravam. Então, isso tem uma referência no Espírito de Profecia, você deposita... Então, assim, até onde estão essas peculiaridades são coisas que estão muito fora da nossa realidade. Então... E por que ele cita isso tão forte? Não, fora para a gente compreender como funciona. Qual é a estrutura atrás de tudo isso. A gente não tem esse descortinar do lado de lá. Então, exatamente só... se a gente não tem por que falar, vai ter que estudar. Ela só descreveu o que viu. Como os profetas descreveram lá, o anjo... Vou te dar assim, o profeta olhou o templo de Deus, Isaías olhou o templo de Deus, e no templo de Deus ele vê os anjos voando ao redor do trono de Deus. E esses anjos têm 6 asas, 3 pares de asas. Com um par eles cobrem os pés, com outro par eles cobrem o rosto, e com outro par eles batem asas e voam. Ok, como é que é isso? Ele só descreveu. Ele não está preocupado em explicar o porquê, ele está olhando e descrevendo a cena que viu.
E não são quaisquer anjos, né? Tem anjos que são de um jeito, tem anjos que são de outro. Eles têm aparências e estruturas Os diferentes. maiores e os mais fracos, né? Exatamente. Os mais fortes. Você tem a gradação, né? Os arcanjos, arcanjo Miguel, depois você tem os anjos querubins, que é o querubim cobridor, depois você tem os anjos ministradores. Tem anjos diferentes no céu. Não são todos iguaizinhos. Então, quem tem 6 asas são os querubins cobridores, que trabalham diretamente ligados a Deus, onde Satanás estava. Mas não são só querubins que tem no céu, tem outros anjos. Não fala se Satanás continuou casado. Nenhum dos anjos expulsos do céu perdeu a sua condição, continuam iguais. O que mudou em Satanás foram as características do seu semblante, no sentido de o pecado torna o sujeito cada vez mais grave, ou seja, o olhar mais profundo, no sentido de a perda da ingenuidade. Então, o que mudou foi a feição de Satanás, não o rosto. Ele não sofre a degeneração que a gente sofre. Satanás é eterno. A condição dele não mudou. Diferente da gente. A gente degenera e morre. Satanás não. Está sempre do mesmo jeito, com o mesmo poder, com a mesma estrutura, só que a sua feição não é mais a mesma. Quanto mais ele se aprofunda no pecado, mais dura se torna essa feição. Acho que naquele livro. Qual é aquele livro que fala do Espiritismo? Do Espiritismo? Tem 3, tem o do Fernando Scheide, Viagem Sobrenatural. Viagem Sobrenatural. Sim. Nesse livro, se eu não me engano, a pessoa descreve, não, ela vê um livro, ela vê uma pintura que parece que é do livro de Ellen White, quando Ellen White descreve Satanás, e ele fala que nossa, eu já vi essa pessoa. No caso, era Satanás mesmo ou os outros anjos também podem se fazer isso? Se passar por Satanás, não sei porquê. Satanás não é onipresente, né, como a gente sabe. Mesmo não sendo, ele pode aparecer em algum outro lugar quando ele quiser. Eu não preciso ser onipresente para aparecer. Eu preciso ser onipresente para aparecer em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele se move bem rápido, né? Assim. Não, você quer se mover bem rápido, é só olhar a oração de Daniel. Lê Daniel capítulo 9 e vê o tempo da oração, que você vai ter ideia da velocidade. Daniel ajoelhou para orar, saiu a ordem no céu para o anjo vir contar para Daniel e explicar o sonho e a visão. Onde é o céu? Eu já fiz essa brincadeira, lembra? Imagina que o céu fosse na nossa galáxia, para não ficar longe, ficar pertinho. Tá? E esse perto fosse o centro da galáxia. São 14 mil anos para chegar aqui, a velocidade da luz. 1000 anos de luz. 14 mil anos a velocidade da luz. Daniel ajoelhou para orar. Antes dele terminar a oração, na metade da oração, o anjo estava encostando no ombro dele e falou: para, não precisa mais orar porque a resposta já veio. Lê a oração lá. Se você gastar 3 minutos para chegar até a hora do anjo encostar no ombro dele, é muito. Ele lendo bem devagar. E o anjo saiu do céu quando ele ajoelhou para olhar. Aliás, não quando ajoelhou. Quando ele ajoelhou para orar, saiu uma ordem no céu para o anjo vir explicar a visão. Então, vamos supor que a ordem levou uns 15 segundos, 20 segundos para ser dada. Mas o anjo estava no céu. No Ou céu. ele já estava aqui na No terra? céu. Não, mas ele Que é o anjo Gabriel que vem explicar. Quem vem explicar a visão é o anjo Gabriel. E o anjo Gabriel está lá, é cobridor de Deus. Não, mas ele não vem do céu para cá fisicamente. Quem falou que não? Não, Vem como? Não é possível na física que você conhece e que eu conheço. não, então, exatamente, ele não vem na dimensão que a gente conhece. Não, a física é outra. Se é que é física. É metafísica, é outro fenômeno. O tempo a gente está dentro do tempo. Eu vou brincar com você. Ele pode circular rapidamente, mas não estar em todos os lugares. Estar em todos os lugares é tempo zero. Não tem deslocamento. Ok? Tempo zero, Satanás não tem. Se ele deslocou para cá, o que ele perdeu? O que acontece aqui. E lembra, se ele discorrer para cá rápido e voltar na mesma velocidade temporalmente, ele ficou meio segundo aqui, meio segundo lá. O que ele ganhou de percepção nesse meio segundo? Zero.
Não deu tempo nem de você raciocinar alguma coisa, nem de piscar. Ele foi e voltou. O que ele viu ali? Nada. Em meio segundo ele não vê nada. Então não adiantou ele ir rápido e voltar rápido para simular a onipresença, porque ele perdeu os dois lugares. Ele não é temporal no sentido da dimensão do deslocamento, mas ele é temporal no sentido da linearidade do aprendizado. Deus não é linear. O único ser no universo que não é linear é Deus. Todos os outros são, independente de eles terem tempo ou não. Satanás não conta o tempo, então a referência dele é outra. Como os anjos também não contam o tempo, a referência é outra. Mas eles continuam sendo lineares. Eles têm um começo, portanto são lineares. Deus não tem começo. Deus ele não é nem multivariável, ele é polinomial mesmo, é o elemento mais amplo que eu puder ter dos modelos de aplicação matemática. Se eu fosse aplicar isso em fórmula, seria quase um equivalente à fase 7 de base. Ou seja, não tem dimensão. Então, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, se quiser, conhece tudo o que está acontecendo ao mesmo tempo, paralelamente, mas não só paralelamente, ele conhece para trás e para frente. Então ele não tem só a dimensão pontual em paralelo, ele ainda tem a dimensão total para frente e total para trás. Ou seja, tudo que está por acontecer ele vê, tudo que aconteceu ele vê, tudo que está acontecendo ele vê. Ok? Então assim, isso sim é ser atemporal. É não ter limite. Satanás não vê assim. E do nada, como que ele vai... Nem tenta. Ele vai explicar pra gente... Nem tenta. Nem tenta. Mas ele vai explicar pra gente o que aconteceu, tipo, antes dele criar as coisas? Ele pode contar se quiser. Se ele achar que isso é pertinente saber. Sim. Se ele achar que é pertinente saber, que tem condições de eu compreender e vale a pena contar, sim. Se ele chegar e falar para mim assim, olha, nem tenta. O que eu falo para ele? Ok, então vamos olhar para frente. Porque Sim. chegou um momento que eu acho que ele não sabia que podia criar, né? Falei, não tenta. Não tenta. A gente só consegue pensar até onde? Até onde a história alcança. O que sair da história, ou seja, sair da linha do tempo, não adianta tentar. Você é um ser temporal. Não dá para compreender o que é atemporal. Nem que se tente. Não tem explicação lógica naquilo que está fora da lógica. Aristóteles já pontuou isso bem claramente com todos os testes lógicos possíveis do raciocínio humano. E aí a conclusão que ele chega. A única coisa que eu posso falar é: existe um motor inamovível do universo. O resto é dali para frente. Dali para trás, nem tenta. E olha que Aristóteles teve tempo para testar isso na forma lógica por todos os caminhos que ele podia. Nenhum deles funcionava. Ele falou, não tem, aqui é o limite. Não, é impossível. Difícil é pouco para expressar isso. Isso é mais do que aquele 8 deitado. O 8 deitado ainda é um fenômeno matemático visível. É mais que ele.